Meu nome é Felipe Fernandes Nicola, sou médico oftalmologista. Eu atuo aqui no Grupo São Pedro no Banco de Olhos. Eu sou especialista em córnea, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e atuo nessas diversas áreas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas doenças que acometem o olho. O que é catarata? O que acontece com o olho quando temos catarata e quais são os primeiros sintomas? Catarata, na verdade, é uma opacificação de uma lente natural que nós temos dentro do olho. Com essa opacificação, geralmente ocorre devido à idade, ao passar do tempo. A luz começa a entrar de forma errática no olho e isso começa a causar a diminuição da acuidade visual. É um processo que acontece naturalmente nos nossos olhos e os sintomas eles variam de acordo com a região que é opacificada do cristalino. O cristalino tem algumas regiões. Se começa inicialmente no núcleo do cristalino, o paciente às vezes experimenta apenas uma flutuação no grau, dependendo da região, às vezes já começa com uma baixa de visão importante, às vezes em situações mais ao final do dia. Então os sintomas podem variar bastante de acordo com a região acometida pela catarata. Mas o mais importante é o paciente procurar um médico, um especialista para avaliar e junto com ele tomar a melhor decisão de conduta. Quem pode ter catarata, né? Catarata acomete principalmente pacientes idosos, como é um processo que ocorre naturalmente nos nossos olhos, é mais prevalente nessa população. Entretanto, a catarata também pode ocorrer em qualquer faixa etária. Algumas doenças podem precipitar, antecipar o acontecimento da catarata, como por exemplo diabetes, alguma doença intraocular que cause algum tipo de inflamação, tabagismo, exposição à radiação ultravioleta, são todos fatores que podem contribuir para o aparecimento mais precoce da catarata. Existem também situações em que ocorre a catarata congênita, que felizmente é uma coisa um pouco mais rara de acontecer, mas acontece. O recém-nascido nascer com opacificação do cristalino, seja de forma por má formação, seja por alguma infecção durante a gestação. Então existem fatores que também podem contribuir para isso e nessa faixa etária a cirurgia também é realizada. Existe algum tratamento sem cirurgia? Óculos, colírios podem resolver catarata quando a cirurgia é realmente indicada. Não existe nenhum outro tratamento efetivo para resolver a catarata. Realmente a cirurgia é o único tratamento que consegue curar o paciente dessa doença. Não existem colírios ou óculos que resolvam. Eventualmente a alteração do grau pode ser corrigida, pode ser trocada o óculos do paciente, mas é algo que é temporário, vai resolver talvez mascarar um pouco os sintomas da catarata. Entretanto, a resolução definitiva somente acontece através da cirurgia. A cirurgia ela é indicada principalmente quando começa a afetar a qualidade de vida do paciente. Então, quando a baixa de visão já começa a interferir nas atividades diárias, nos hobbies, no trabalho, o paciente não consegue dirigir, por exemplo. Então, quando começa a incomodar realmente o paciente, aí junto com o cirurgião é tomada a opção de prosseguir para a cirurgia. Existem muitos casos também de pacientes que têm um grau muito alto do óculos, às vezes querem tirar, se livrar um pouco do óculos e já apresentam sinais precoces ali de catarata que ainda não chegam a causar um transtorno tão grande na vida do paciente. Entretanto, muitos pacientes tomam a decisão de já realizar logo a cirurgia e aproveitando com isso também o benefício refrativo da cirurgia da catarata. Então, como funciona a cirurgia de catarata? A cirurgia é uma cirurgia normalmente rápida, o paciente ele recebe uma anestesia endovenosa, apenas uma sedação leve, o paciente fica acordado durante o procedimento. Existem várias opções de se realizar anestesia, às vezes com colírio, às vezes com alguma injeção periocular, o paciente não sente nada do lado do rosto. A cirurgia é realizada, o paciente volta para casa com um tampão e a partir daí ele usa colírios e faz o acompanhamento oftalmológico no consultório. A visão ela retorna nos primeiros dias, alguns pacientes têm a sorte de já conseguir enxergar bem nas primeiras horas. Entretanto, isso varia muito de acordo com o grau da catarata, com a cirurgia, se tem alguma dificuldade técnica de acordo com a dureza da catarata ou alguma inflamação prévia no olho, alguma sequela, que o cirurgião tem que tomar um pouco mais de cuidado, isso pode gerar um pouco mais de manipulação e às vezes atrasar um pouco a reabilitação visual. Mas normalmente os pacientes com 30 dias já estão completamente cicatrizados e já podem retornar às atividades normalmente. Normalmente, a cirurgia de catarata, qualquer cirurgia intraocular, nós optamos a realizar individualmente um olho de cada vez. É muito rara a situação em que é optado por realizar os dois olhos no mesmo tempo cirúrgico.
Então, são situações mais extremas, mais raras. Normalmente, via de regra, o paciente realiza uma cirurgia no olho e depois que se recupera, já pode realizar no outro olho. O uso do óculos como correção para enxergar melhor depois da cirurgia de catarata varia muito de acordo com a lente intraocular que é implantada. Existem hoje diversas tecnologias que nos dão a opção de tratar o paciente e essa opção ela é discutida sempre previamente junto com o paciente. Então, nós conseguimos prever antes da cirurgia como o paciente vai enxergar depois da cirurgia com cada tipo de lente. Isso tem que ser bem discutido antes da tomada de decisão do paciente, mas existem lentes que conseguem corrigir a visão de longe e de perto e algumas lentes não conseguem corrigir todos os tipos de grau que o paciente apresenta. Então isso tem que ser bem discutido. Então existe essa opção, claro que isso tem que ser avaliado junto com o médico e o paciente para ver se aquela opção é viável para o paciente em específico. Então é uma decisão personalizada para cada paciente. A catarata não volta depois de operada. Muitas pessoas às vezes confundem com uma situação que é uma opacificação que acontece atrás da lente depois de alguns anos de cirurgia, normalmente. E isso não acontece com todos os pacientes e geralmente o tratamento é um tratamento bem simples e não requer cirurgia. Requer apenas um procedimento a laser, indolor, rápido, com uma reabilitação visual imediata. Catarata não volta, existem algumas outras coisas que acontecem, mas nada de nenhum transtorno como a catarata.